Olá pessoal, tudo bem? Para você que nos acompanha, direto aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo, mais uma vez entrevistando a deputada estadual Janaína Pascoal, deputada eleita mais votada do estado de São Paulo. A gente acompanhou ao longo da campanha e agora aqui no dia a dia da Lesp, agora dia 15 de abril vai completar exatamente um mês do início do mandato, lembrando que a posse dos deputados estaduais foi a última que aconteceu, né, dia 15 de março, e a Janaína vai trazer um pouquinho desse sentimento aqui, a Janaína que liderou esse sentimento de renovação no estado de São Paulo. Janaína, boa tarde, obrigado pela gentileza. Uma honra poder conversar com você. Beijo grande. Janaína, a avaliação que você faz dessas primeiras semanas de trabalho aqui na Lesp? Olha, foram, sob a minha perspectiva, do meu dia a dia, foram três semanas, três semanas produtivas, porque eu me propus a fazer um levantamento dos projetos de lei em trâmite na casa, analisar esses projetos, conseguir preparar um material, mandar para os outros, junto com a minha assessoria, né, mandar para os outros colegas. Apresentei um projeto de lei que tinha feito a promessa em campanha de permitir que a criança evolua do ensino infantil para o primeiro fundamental, independentemente de ter completado 6 anos até o dia 31 de março ou não, mesmo que faça aniversário depois. Participei de eventos para terminar o meu projeto sobre cesárea, garantindo a mulher, principalmente da rede pública aqui, que queira, que exija fazer cesárea, né, um direito dela, o princípio da autonomia da bioética confere isso, tem resolução, mas não tem lei, então, se Deus quiser, eu vou conseguir criar essa lei para apresentar até a semana que vem. Atendi muitas pessoas também com pleitos diversos. Eu confesso que eu não imaginava que houvesse assim tantos pleitos, né, principalmente pleitos genéricos, né, manda dinheiro para minha cidade, mas sem uma solicitação mais objetiva. Tenho procurado falar em plenário sobre essa parte técnica, né, de como ajudar assim, a fazer um projeto mais objetivo, para que não haja assim, conflito sobre qual lei vigora, não vigora, tentar auxiliar aquelas pessoas que solicitam emendas para mandarem já algo um pouquinho detalhado. É importante que as pessoas que vão aos gabinetes entendam que o parlamentar tem que participar do plenário, né? E eu estou no plenário todo dia até acabar. Ontem saí daqui para mais de 10 horas da noite. E é comum, as pessoas vão no gabinete e ficam indignadas de eu não estar lá, mas eu estou aqui, né? Eu estou no plenário. Então, assim, existem algumas situações, né, que talvez aos pouquinhos eu vou esclarecendo no plenário, colocando regras, né? Então, assim, eu sempre fui muito convidada para palestra e eu estou recusando todos os convites, até internacionais. Não, porque... Por questão de tempo, de agenda? Porque ou eu foco aqui, entendeu? Ou eu fico com a cabeça dispersa e eu decidi focar aqui, entendeu? Então, assim, os eventos que eu estou indo são aqueles que estão estritamente ligados com os projetos que eu estou estudando. Então, essa questão do parto da cesárea, eu fui para o Rio de Janeiro. Que estão vinculados ao mandato. Sim, mas eu recebi convite para ir para os Estados Unidos, para ir para a Coreia do Sul, entendeu? Para ir para Sergipe, para dar palestra de todo quanto é assunto que você possa imaginar. E eu agradeci, fico muito honrada, mas recusei todos. Por quê? Porque eu acho que o que eu posso... Como é que eu posso explicar isso? O que eu posso oferecer ao povo de São Paulo é o meu conhecimento jurídico na casa, entendeu? Tentar ajudar a fazer os projetos andarem, tentar ajudar na discussão técnica em plenário. Pode ser que eu esteja iludida, mas eu acredito que esse é meu diferencial, é isso que eu posso, com isso que eu posso colaborar. E eu preciso estar aqui para isso, entendeu? Tá nesse dia a dia. Agora, Janaína, um fato que o pessoal falou muito, e até hoje falar, diferente de capital político, capital eleitoral, a gente teve aqui no dia 15 na posse, logo na sequência a eleição. E depois daquilo todo mundo falou, olha, para você ver a diferença de como é a política fora dos muros da Assembleia Legislativa e a política aqui dentro. Janaína foi a deputada mais votada da história do estado de São Paulo, 2 milhões de votos. E aqui na eleição interna teve 16 votos e o Cauê Macris, que teve uma votação muito inferior, conseguiu os votos aqui para a reeleição dele. E naquele momento ficou a dúvida, como é que vai ser a relação aqui na casa? O PSL não é oposição, mas não é uma base situacionista cravada, analisa cada projeto. Como é que você lida com essa situação aqui no dia a dia? Eu penso assim, que os colegas na casa ainda não estão conseguindo compreender essa maneira nova de atuação. Quando eu digo nova, não significa melhor ou pior, apenas nova mesmo. Eles querem saber se nós somos base, se nós somos oposição. Querem rotular. E eu não
para o país, para o Estado, isso seja bom. Porque se a gente fecha como base, vem uma coisa ruim do governo, a gente tem que apoiar. Né? Se a gente fecha como oposição, vindo uma coisa boa, nós temos que ficar com. Entende? Então, assim, eu estou percebendo uma dificuldade dos colegas que já eram da casa, ou mesmo de outros partidos que são novos parlamentares, em entender essa autonomia, essa independência. Então, às vezes eu tenho que subir para explicar. Filha, desculpa, o senhor está com a cabeça errada, entendeu? Ah, mas se você está contra o Dória, eu não estou contra o Dória nem a favor do Dória, eu estou a favor de São Paulo, né? Estou a favor do Brasil, então vamos debater, entendeu? Isso é uma coisa que eu percebo que eles têm dificuldade. Eu também tenho dificuldade com algumas práticas, e aí não estou falando de nada que seja ilícito, práticas comuns na política. Até o pessoal ficou um pouco magoado que eu falei isso publicamente, mas não é para ofender ninguém. Eu acho surreal o parlamentar sair correndo e alguém pedir verificação de presença e o parlamentar está atrás do muro ali. Acontecem coisas surreais. Aí o presidente fala, não, tem quórum. Aí a pessoa está escondida atrás do muro para não ser contada, a pessoa grita, não tem não. Aí o presidente fala, mas eu sei que você está aí. Então assim, você não sabe se você está no parlamento ou se você está no jardim da infância, entendeu? Mas veja, não tem nenhuma ilicitude nisso. Eles sempre trabalharam assim. Então, assim, pode ser que eu seja absolutamente um ET aqui, entendeu? Mas eu acho surreal. Eu começo a rir. Que é isso aqui? E a pessoa fala, mas você não vai sair? Eu falei, gente, eu tenho 44 anos, como é que eu vou sair correndo para não ser contada, vamos dizer assim, pelo presidente? Então, assim, mas eu preciso deixar claro que a minha cabeça é muito diferente, entendeu? E não significa que é melhor ou pior. Eu não enganei ninguém. Né? As pessoas falam assim, ah não, porque você entrou na política. Eu falei, não, é uma advogada, uma professora de direito que decidiu vir para a política, não sei por quanto tempo, para tentar, com a sua experiência, colaborar de alguma forma. Tem muita gente, Janeiro, que chegou e falou assim, olha, o PSL poderia ter marcado a história na eleição da Lesp, abdicado da candidatura e ter feito uma composição com o PSDB para tirar o PT da mesa e acabar com essa aliança histórica. A verdade é uma só, a verdade é uma só. Não houve essa possibilidade. Não houve? Não. Eles criaram esse factório depois para tentar dizer que eu sou uma pessoa que não tem nenhuma possibilidade de diálogo, para tentar dizer que o PSL chegou aqui para mandar em tudo. Vocês chegaram a propor e eles vetaram? Alguns parlamentares chegaram a dizer que a gente queria a mesa inteira. Todo mundo sabe que a gente só lançou candidato para todas as cadeiras porque ninguém quis juntar força conosco e porque nós queríamos que ficasse claro o acordão, entendeu? E para ficar claro tinha que ter candidato, porque senão era votação por aclamação, entendeu? Então assim, não houve isso. O presidente, que era presidente, foi reeleito e eu o respeito, foi reeleito, acabou nas regras. Ele chamou o nosso líder para uma conversa e assim, o que houve de proposta foi trocar minha candidatura pela presidência da CCJ. Só? Sem participação efetiva na mesa? E ficou claro, falou com todas as letras, que o PSL não precisa participação na mesa, inclusive desrespeitando o regimento que fala em proporcionalidade. Se o PSL tivesse participação na mesa e o PT não tivesse junto, o PSL toparia fazer a proposição? Eu acho que depende do que foi. Assim, o que a gente não queria era esse tipo de conversa. Olha, quantos cargos para isso? Olha, você está aqui, mas você tem que concordar com tudo. Então, assim, perder a nossa independência, o poder na casa, nós não queríamos perder, entendeu? Agora, o fato é um só. Esta possibilidade não foi posta. Criaram esse factório para nos desmerecer, para dizer que a gente não tem capacidade de política, de diálogo e assim por diante. De lá para cá, o PSL, os deputados do PSL, sentem algum tipo de retaliação na casa, retaliação política no dia a dia? Olha, vocês são restritos na atuação? No plenário ali a gente sempre tem tido direito à fala, né, conforme os demais também, somos presentes, né, estamos participando. O fato que está, mas aí eu não sei te dizer se é uma retaliação ou é uma circunstância, é que nós não temos espaço de liderança, entendeu? Não tem um espaço físico de liderança? Não, indicaram uma sala
mas que precisa ser reformada, porque está completamente... E só o PSL não tem? Eu não sei como é que está a situação dos demais. Tá. Mas, por exemplo, é o maior partido, é a maior bancada, né? O PSDB tem uma sala gigante com 8 deputados. Então, assim, existem partidos que têm apenas um parlamentar. Onde está atendendo hoje a liderança do PSL? No gabinete do líder, que é o próprio Gil. gabinete do Gil. Isso. Não tem um outro gabinete como os outros têm. Muita demora na nomeação dos nossos funcionários de liderança, entendeu? Houve uma matéria no jornal Estadão, perfeito, dizendo que, inclusive, partidos menores têm um número enorme de funcionários na liderança. Como é um desejo nosso trabalhar pelo enxugamento, nós fizemos uma solicitação de esclarecimento para o presidente da casa com relação a isso, deixando claro que nós não queremos mais funcionários, mas nós queremos que os partidos que têm funcionários além do que é a regra, que passem a atender a regra, que enxuguem isso, entendeu? Porque não tem cabimento, não é necessário, sabe? E aí é difícil, porque você está num ambiente onde a busca por cargos é meio que uma prática enraizada, né? E aí você vem com um discurso de enxugamento e as pessoas falam, tá jogando pra torcida, tá querendo desmerecer quem tá aqui. Não é isso, é porque eu acredito mesmo que é o certo. E só resgatar, gente, você falou desses procedimentos, dessa postura de alguns colegas em plenário, que muitas vezes não condizem com a função deles aqui representando o povo. Não me lembro do que a gente Não, você falou em alguma hora, às vezes eu sinto que se eu tenho dúvida se eu estou no parlamento ou se eu estou no jardim de infância. Sim. Em relação a essa postura deles em plenário. Mas eu quero deixar claro que é uma visão minha, entendeu? Eu não sei se eu estou sendo injusta, entendeu? Isso foi o que te mais surpreendeu até agora. Imagino que você tivesse projetado inúmeros desafios aqui na casa. Isso foi o que mais te surpreendeu? Não, isso é engraçado, isso é uma coisa engraçada, mas tem muita coisa assim que eu acho que precisaria melhorar, né? Ser modificada. A curto prazo? Daria para ser a curto prazo, daria, fazer uma força-tarefa nos projetos que estão parados, entendeu? Essas denúncias precisam ser apuradas, precisa ter uma resposta para a sociedade. Uma do Paulo Preto, por exemplo? Não, digo da casa, né? Da casa, entendeu? Contratos de licitação que são questionados pela imprensa, a gente não vê resposta. Com isso eu não estou dizendo que o que sai na imprensa é verdade, necessariamente, mas você está exigindo uma apuração. Eu entendo que haja uma resposta, entendeu? Agora querem criar uma espécie de uma controladoria. Desculpa, quem quer apurar, apura. Não precisa criar outra estrutura com novos cargos. Tá compreendendo? Então, assim, já estão aí as denúncias no jornal. Se estão corretas ou não, não sei. Mas é necessário haver uma resposta. Entende? Nós já preparamos um requerimento solicitando esses esclarecimentos com relação aos cargos nas lideranças. Apresentamos tem uns 3 dias, ainda não obtivemos nenhuma resposta. E estamos elaborando uma outra solicitação com relação a uma licitação, que aí foi objeto de uma reportagem na Folha de São Paulo. Mas veja, sempre deixando muito claro, não é antecipando culpa de quem quer que seja, é que a população precisa do esclarecimento, entendeu? Perfeito. Na tua avaliação, Janaína, como você mesmo sacou, não é nem situação nem oposição aqui na Assembleia Legislativa. A gente está chegando perto aí da marca simbólica dos 100 dias de gestão. O governo Dória mais errou ou mais acertou até agora? Olha, eu acho que tem uma característica boa, que também aparece no Bolsonaro, que é de reconhecer erro, né? Ele pode, como ele é marqueteiro, ele apresenta o erro de uma maneira diferente, né? Então ele, por exemplo, o negócio do projeto Muri, ele apresentou que não era nada disso, que alguém criou esse boato, pode ser, pode não ser, mas ele recuou, entendeu? E eu acho que um governante tem que ter, né, a grandeza de recuar, entendeu? Então eu vi isso como positivo, como várias vezes o próprio Bolsonaro recuou também, acho também positivo, sinal de humildade. Acho que são bons governos em andamento, não dá pra você dizer, é péssimo, entendeu? É claro que a gente não concorda em tudo, as prioridades não são as mesmas, esse processo de desestatização da maneira como está sendo feito me preocupa, quero estar, né, presente, acompanhar esse processo todo. Mas assim, você dizer assim, é péssimo, também acho que deve ser injusto, entendeu? Em relação ao Bolsonaro, o que é possível também trazer, principalmente porque a expectativa depositada era muito maior em relação ao Bolsonaro. O que é possível traçar desses 100 dias, Janaína?
Bolsonaro, ele está tentando fazer o que ele prometeu, que é fazer um governo mais técnico, entendeu? Tem lá alguns ministros muito técnicos, que eu considero muito bons. Tem outros ministros que são bons, mas talvez causem aí polêmicas desnecessárias, entendeu? Não estou falando da Damares, não. Acho que a Damares é uma pessoa que tem luz própria. Ela é polêmica, mas ela tem luz própria. Muita gente não discorda, né? Colocam a ministra Damares no mesmo grupo do ministro Vélez e do ministro Araújo, né? Com todo respeito aos outros dois, eu acho que a Damares tem luz própria. Ela tem as ideias dela, você pode concordar ou não, mas ela é carismática, as pessoas gostam dela e tal. Os outros ainda estão encontrando seu espaço, entendeu? Mas eu acho que o presidente está indo bem. A reforma da Previdência, o pacote do Moro, essa questão da infraestrutura que ele está dando uma otimizada, entendeu? A decisão, a determinação de não negociar em cima de cargos, benefícios, dinheiro, como foi mencionado no Lula. Então eu vejo isso com bons olhos. Agora, não poderia ficar provocando as pessoas, entendeu? Então assim, não ceder a essa prática, né, das trocas, eu acho ótimo. Mas não precisa ir pro Twitter provocar o Maia, entendeu? Essas encrencas ele poderia evitar. Não sei se... Eu fico pensando, talvez seja melhor a gente acostumar, entendeu? Não sei se ele vai mudar. Ele, os filhos, entendeu? Talvez seja o caso da gente acostumar. Mas seria bom eles fazerem aí essa autocensura, né? Acho que é isso. Essa questão do 31 de março não precisava. Gerou um conflito no país. Você é contra, Janaína? Essa comemoração? Sim, sou contra. Eu acho que não tem cabimento. Teve uma anistia. Vira a página. Comemorar o quê? Não tem o menor sentido. Você pode até ter uma leitura diferente, reconhecer que havia uma situação de conflito. Quando você lê vários livros sobre o período, você vê que o Goulart, ele teve problema com a extrema esquerda também. Ele teve pressão da própria família, que era extrema esquerda, entendeu? Então, tem fatos aí Na tua avaliação, houve ditadura aqui no Brasil? Houve. É inegável que houve. Entendeu? Você explicar que naquele momento tinha uma situação social, que a população clamava, isso é uma coisa. Deixar de reconhecer que houve, não dá. Porque você tinha liberdade cerceada, entendeu? ninguém não podia dá. falar. Você pode até colocar em escalonamento, né? Não, mas a ditadura, o totalitarismo na Rússia foi pior, o totalitarismo na Alemanha foi pior. Mas não deixa de ser graus de ditadura. Mas entendeu? Então, assim, eu acho que, ainda que alguém ache que não seja, porque eu respeito a opinião, pra que fazer essa comemoração para arrumar essa encrenca no país, entendeu? Então é nesse sentido que eu acho que na condição de presidente, de líder, tem que trabalhar para evitar conflito. Porque às vezes os conflitos são inevitáveis. Então quando eles são evitáveis, é melhor, entendeu? Janaína Pascoal, sempre muito bom falar contigo, deputada estadual mais votada aqui da história do estado de São Paulo, falando aqui dessas primeiras impressões, agora dia 15 de abril, completa um mês exato aqui de mandato na Alesp. Parece obrigado, que já faz um ano. Um ano já, Janaína. Obrigado. Fica a voltar para as suas considerações finais, Janaína. Pessoal, muito obrigada pelo apoio, pelo carinho, pelas orações, tá? Estou me esforçando bastante para tentar fazer alguma diferença, né? Se não conseguir fazer diferença nenhuma, vou ter a humildade de reconhecer, mas a vontade de fazer a diferença e de melhorar a situação do nosso estado, do nosso país é muito grande. Se Deus me ajudar eu conseguir fazer 10% do que eu quero, olha, vai ser muito bom para todos nós, tá bom? Fiquem com Deus. Legal, nosso giro aqui na Alesp. Um abraço, pessoal. Obrigado. Boa.